sou Vanessa Muniz, hoje, segunda-feira, e mais um programa do Síndico em Ação. O programa para você, síndico, para você, morador, para você do mercado condominial. Hoje o dia promete. O nosso entrevistado é o Mr. Síndico. É o síndico mais gente boa do mercado condominial. Você deve estar estranhando, não é? Porque ele que deveria estar fazendo essa abertura hoje. Só que não. Hoje eu peguei o lugar dele emprestado, mas só um pouquinho. Alexandre Prandini, que alegria enorme tê-lo aqui no nosso Síndico em Ação. O prazer é nosso aí de ter a Vanessa Muniz, a gente já está ensaiando esse programa faz um tempo, né? Faz um tempo. Aliás, a história aqui que a gente tem já é longa, né? É longa e começou aqui. E começou aqui. Olha que coisa. Para você que não sabe, a gente, na verdade, aí a Vanessa, a gente começou aí no curso de formação da Garbor e por coincidência do destino, a Garbor ela acabou saindo depois daquela digitalização toda do mercado e cursos digitais e tudo. E exatamente o ambiente que a gente está aqui é o curso que a gente fez presencial. Não só você, a Vanilda, a Fabiano, o Gustavo. Nossa, Jaqueline. Quanta gente que passou com a gente aqui, né? Outro dia eu tentei lembrar, mas assim, se a gente começar a lembrar, a gente vai ser indelicado com alguém. Porque a gente vai esquecer. Pode faltar o nome de alguém, aí nos desculpem, porque afinal, depois do Covid, eu fiquei um pouco esquecida. Não tem nada a ver com a idade. Tem a ver com o Covid. Ô Van, falando um pouco sobre essas questões aí todas de condomínio, eu queria aproveitar a tua participação ilustre aqui, né? Eu agradeço. Hoje você é uma das pessoas aí que mais se destacam a nível nacional, né? Sim. A gente percebe que você fez aí palestra na Bahia, né? Enfim, teve Florianópolis, que eu lembro. Fortaleza. Florianópolis é incrível de condomínio, né? Nossa, é maravilhoso. Bahia É um mercado riquíssimo. Olha, tudo começou aqui, Alexandre. E eu honro e respeito esse lugar. Me sinto muito feliz em estar aqui no seu programa hoje, muito feliz e honrada, porque você sempre foi um cara que eu sempre respeitei e começou numa sala de aula. Pouca gente tem essa oportunidade de ter feito hoje, principalmente hoje, um curso onde aproximou pessoas do mercado condominial e a maior parte das pessoas que saíram dessa sala de aula se tornaram referência no mercado condominial. E, obviamente, você não precisa nem falar. É só dar um Google que já vai ver lá você. E a mim também. Hoje nós somos referências no mercado condominial em nível Brasil. Realmente, eu nunca imaginei, verdadeiramente falando, nunca imaginei que o meu nome teria um alcance tão grande em outros estados do nosso país. Olha, Salvador, hoje eu falo pra todo mundo, eu sou cidadã baiana, e falo, e bato no peito. Amo o Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro também, meus amigos todos. Fortaleza estive já esse ano, Florianópolis, agora vai ter Balneário Camboriú com a nossa Ana Luísa Pretel, que vai ser uma alegria enorme. Legal. Tenho ali participado. Pretel, que foi nossa professora. Pretel foi, de mediação condominial. Pretel, olha a responsa! Então, foi uma alegria. Então, assim, a gente não imaginava que todos os ali que saíram daquela sala de aula. E aí, um beijo pro nosso querido Ricardo, nosso mestre. Que Ricardo? Ricardo Carpá, obviamente. Tem que falar, né, o nosso querido príncipe do mercado condominial. E aí, aquela sala foi tão afortunada que hoje quase todos ali que estavam são referências hoje no mercado. E você não precisa nem falar, né, Alexandre? Não tem, acho que não tem um. Você é professor, outro, cara. Não, mas você também. Eu também, mas veja, eu fiz lá o curso, pode falar, do Síndico.net? Pode. Eu fiz o módulo 1, fiz o módulo avançado. Você foi o meu professor, porque depois que eu fiz a certificação aqui da Garbor, eu me recertifiquei também, isso já há um ano, acho que ano passado. E aí eu fiz, e aí você foi meu professor. Eu falei, uau, que incrível, que incrível. Então é uma honra enorme a gente poder se encontrar no mercado mostrando moralidade, mostrando respeito entre os pares, mostrando que tem mercado para todo mundo. O Van, aí lembrando, assim, é legal te dividir com uma ótica diferente aqui. Já falou isso no nosso programa, mas a tua ótica vai ser uma ótica talvez diferente, você tem muito que colaborar. E eu tenho um pensamento que eu acho que é rico para isso.
Pensando pelo mercado condominial, mercado condomínio como um todo, né? A gente vai passando por evoluções. E a gente, na verdade, passou por essa evolução, né? Desde que a gente fez o curso aqui, né? A gente precisava ser muito técnico em áreas específicas como contabilidade, finanças, legalista, como você mesmo é uma pessoa que já veio do direito. Entender a fundo isso para começar a aplicar isso nos condomínios, porque as gestões que eram gestões orgânicas não faziam isso muito bem feito, dependiam muito de administrador e às vezes isso era meio falho. Isso foi evoluindo, aí veio a necessidade de você conhecer muito gestão de pessoas. E depois continuou evoluindo e hoje a gente estava falando um pouquinho antes do programa aqui, que hoje a gente cuida de uma sociedade, né? Verdade. As patologias até que a sociedade tem, elas refletem no condomínio, isso está cada vez mais em voga, e cada vez mais, assim, na cara que é isso que a gente tem que encarar. E eu gosto muito de pensar que a gestão condominial, a gestão de um síndico, quanto mais próxima de uma gestão próxima à Sociedade 5.0, melhor ela é. Verdade. Então, quando ela pensa em sustentabilidade, quando ela pensa em segurança, salubridade e inclusão. Olha que coisa incrível, né? É rico. O que você acha disso? Olha, eu penso o seguinte, o mercado condominial, ele gera bilhões de recursos. Deixa eu te falar uma coisa, isso é uma coisa que eu falei com o Júlio Paim, abraço Júlio. Antes da pandemia eram 142 bilhões. Agora, depois da pandemia, Van, imagina chegando feira no condomínio como chegou. Nossa. Imagina chegando as vending machines como a Vinzi. Mini mercados. Mercado. Cara, isso locação explodiu. de veículos. Gera Portaria bilhões. virtual. E qual é a vantagem? Os condomínios não sofrem falência. Vai ter que tirar o recurso de algum lugar. Hoje já nós temos até empresas aí garantidoras para condomínios, quando não eram vistas. Ok, as questões de numerário, as questões de receita, as questões de valores financeiros estão todas agregadas à gestão. Só que hoje o síndico, se ele não tiver uma visão, que é a 5.0, uma visão que eu chamo de visão sistêmica, ele está fadado ao insucesso. Porque eu ainda falo isso até porque o logo da minha empresa é um polvo. Não é seu cabelo? Eu achei que fosse. Também. É laranja, eu coloco um logo laranja, um polvo laranja, para, obviamente, trazer um pouco mais de referência à persona que eu vos fala. E aí, então, se a gente não tiver essa visão sistêmica de todo o condomínio, de todo o mercado como um todo, o síndico está fadado ao insucesso. Uma coisa importante, eu não posso acreditar que o síndico que se coloca no mercado hoje, e muitos deles, me desculpe falar, mas sai de um Uber, não desrespeitando, para um mercado de muita responsabilidade, acredite que só é questão financeira, que só é uma questão tributária, que só é uma questão operacional, administrativa. Não. Síndico tem que gostar de pessoas, porque são as pessoas que fazem que o condomínio ali gire. Primeiro ponto. Porque as capacitações é uma obrigação. É uma obrigação que qualquer síndico que seja, e que se respeite o mercado, deve dominar. Conhecimento é poder. No entanto, eu não posso ficar limitada a essas questões somente e não trazer aquilo que de melhor tem no mercado. Quando você fala em sustentabilidade, é o olhar ecológico para dentro dos condomínios. Quando você fala em inclusão, é entender que todos somos iguais, independentemente de qualquer circunstância. Isso está fora e tem que estar dentro também. A questão, quando você fala de questão financeira, é o mínimo que um condômino deve entender quando ele vem morar no condomínio, porque ainda a gente vê as pessoas dando aquelas ditas carteiradas de Alexandre, eu pago o seu condomínio. Nossa, é bastante. Ainda tem isso, aí você fala, meu bem, você não faz mais do que a sua obrigação, porque cota condominial é rateio de despesas. Aí eu digo, e se a gente não entender de pessoas? A gestão está fadada em sucesso. Por quê? Porque o síndico, ele acaba tendo que ser um grande gerenciador de conflitos, aí a mediação nos ajuda perfeitamente. Ele tem que entender sobre ego. Meu Deus, o síndico tem que entender sobre ego? Sim, porque muitas vezes os condôminos, eles querem ali o direito umbilical, eu adoro fazer esse gesto, direito umbilical dele atendido. Só que o síndico, ele não é ali o concierge deste morador. Ele é o CEO do condomínio, ele é o mandatário legal do condomínio. Então, se ele não conseguir entender sobre pessoas, e aí no decorrer desde o nosso curso lá atrás,
eu me profissionalizei a tal ponto de me tornar aí uma analista comportamental, fiz curso de Master Coach, fiz 2 pós-graduações em gestão de pessoas para tentar entender esse universo. Por quê? Porque nesses 11 anos em que eu estou no mercado condominial, eu entendi que o maior desafio, a maior dor do mercado são as pessoas. Ah, mas as pessoas, Aí eu chego num condomínio e falo, a minha gestão é humanizada. A pessoa fala assim, nossa, o que é uma gestão humanizada? É tratar o outro com respeito, com dignidade. Então, hoje eu não posso vislumbrar o mercado condominial sem entender que os princípios e valores atinentes à sociedade e ao mercado e à humanidade devem se fazer presentes na gestão. O que você bem colocou, aquilo de que o que acontece fora dos muros da edificação é o que acontece na nossa microsociedade de condomínio, é uma verdade. Os conflitos grandes que acontecem lá, acontecem dentro. Alexandre, nós lidamos com politicagens condominiais. Politicagens. Não é nem uma questão de hombridade, é uma questão de diplomacia, uma questão de respeito. Nós lidamos com selvagens. Salvo as pessoas que efetivamente querem o bem da coletividade, que pensam em prol do coletivo, que trazem humanidade, moralidade, humanidade e amor dentro dos condomínios, nós lidamos com selvagens. Existem pessoas que são más, que são cruéis, que ofendem os próprios pares e maltratam empregados e funcionários do condomínio. Pois é. A gente lida ainda com humanos, ou melhor, que se dizem humanos. A gente tem que lidar com a pior escória do que acontece lá fora, dentro da microsociedade de condomínio, com o cara apontando o dedo dizendo, eu pago o teu salário. Claro que não, ele não tem dinheiro para pagar o salário, a gente sabe. Aí a gente chega pro cara e fala, você quer que eu devolva a sua cota à parte? Porque verdadeiramente me dá até ânsia de vômito pensar que alguém fala assim do nosso trabalho. E aí a gente se depara com pessoas boas e que não fazem nada. Aí eu venho para minha máxima. Uma pessoa boa e inerte serve para quê? Aí a gente tem lá os filósofos que trazem. O mal só cresce quando as pessoas boas não fazem nada. E esse é o panorama, esse é o que a gente enfrenta hoje, no dia de hoje. É difícil. Esse programa vai ser punk, mas vamos lá. Tem muita coisa aí que se traz que acho que são coisas importantes. Eu percebo assim, são coisas que de repente eu falo bastante com o meu conselho. Assim, eu falo muito com os conselhos que a gente tem. Que o papel do síndico também é fazer com que o conselho e o condomínio não se divida, né? É isso. Então, muitas vezes eu tento falar, gente, não é um papel de nós contra eles. Isso é muito difícil, porque Desafiador. É como você lidar com ética uma pessoa que está sem ética. Você sempre vai ter, né, um desequilíbrio muito forte. Mas é um papel que eu acho que a gente tem que dizer aqui, que a gente tem sempre que pregar. Porque a gente sofre muito. Isso acontece com frequência nos condomínios, né? As pessoas dizendo, eu pago o seu salário, eu pago a sua cota. Eu já escutei de pessoas falando o seguinte, o que você ganha vindo 3 vezes por semana aqui, eu não ganho vindo todo dia no meu trabalho. Pois é. E é uma comparação difícil, né? Então você fica aí numa situação difícil em várias camadas da sociedade. Mas é muito importante que a gente prepare o mercado, e principalmente os síndicos que nos escutem, de se manter postulado numa situação ética, né? A gente estava falando do Ives Fernandes, e assim, ter a sua ética moral, ter as suas virtudes muito bem definidas, porque ele fala que o síndico é um papel de virtudes, e é muito virtuoso mesmo, né? Se você não tem uma virtude muito forte, se você não tem suas raízes virtuosas de forma bem postulada, você acaba se perdendo. Você acaba se perdendo em brigar com o morador, você acaba se perdendo e fala, poxa, já que eles acham disso mesmo, vou fazer as coisas erradas. E não. Quanto mais ereto você for, quanto mais forte você for, quanto mais certo você for, pode ter certeza, você vai ser vitorioso. É isso. E aí eu trago umas coisas aqui para vocês. O meu pior condomínio, isso aqui é uma divisão para você aí que está assistindo a gente. O nosso pior condomínio, o cara que... Eu já até falei com você naquela época sobre esse condomínio. Enfim, quem me ajudou muito nesse condomínio foi o Dr. Diego Bassi. Maravilhoso. Um beijo, Diego! E ele vai saber de qual condomínio que é. Assim, meu pior condomínio, onde eu mais sofri, onde eu renunciei em uma assembleia virtual, porque eu não estava aguentando a pressão, me fez muito mal psicológico mesmo, de não conseguir dormir e tudo mais.
há um mês atrás, me ligou. Alexandre, a gente quer que você volte. Porque ninguém aguentou o condomínio. Todos os síndicos passaram aqui. Então a história é assim, o síndico que assumiu depois de mim ficou 3 meses e saiu. Veio outro síndico. Nesse síndico que veio na consequência, ele não atentou a questões de segurança, o condomínio foi invadido. Meu Deus. Aí foi uma rotatividade de síndico. A gente mandou uma proposta 3 vezes a mais e tivemos que declinar porque minha sócia falou, não, a gente não vai voltar para esse condomínio, a gente não volta de jeito nenhum. Então, eu só estou mostrando assim, você ter a sua postura, virtudes não se discute. Verdade. Né? E você acaba entregando uma coisa que de repente ninguém entrega no mercado, ou poucas pessoas estão entregando no mercado. Tá desafiador. Alexandre, isso que você colocou, você é um vitorioso, você é um vencedor, porque aguentar, eu digo a palavra aguentar mesmo, condomínios que não têm o aspecto moral de princípios e valores bastante arraigados, é desafiador mais ainda, porque você entrega o melhor que você tem. E a outra parte, será que você está entregando o melhor ou o pior? Né? Eu sempre falo no mercado e para meus amigos, enfim, quem me conhece, eu falo, cada um só entrega o que tem. Eu coloquei essa máxima de tal forma na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Isso é boa. Eu só falo isso, cada um entrega aquilo que tem. Então, eu entrego o melhor que eu tenho. Por quê? Porque eu estou imbuída dos meus melhores princípios e valores e todos nós, quando viemos para este mundo, viemos com os mesmos princípios e valores. A diferença é que eu utilizo todos eles da melhor forma. O outro, ele até tem e pode acessar, mas ele não quer. Por quê? Porque falta um despertar de consciência para que ele assim o entenda. E tá tudo bem. A diferença é que eu tenho que colocar uma barreira entre mim e o outro para que a energia ruim dele não chegue e não atrapalhe a minha saúde física, mental e espiritual. Isso eu vejo no mercado condominial. Lidar com pessoas é realmente desafiador. A evolução do ser humano, ela está em desafiar-se todos os dias para entender o outro, ou respeitar o outro, ou ter um limite entre aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, e o do outro também. E a gente lida com isso todos os dias nos condomínios. Eu agradeço muito ao mercado condominial pela grande oportunidade que eu tenho hoje de me tornar uma pessoa mais evoluída, lidando com os conflitos internos dos próprios pares, das próprias pessoas que aí frequentam o nosso sistema. E eu entendo ainda que nenhum síndico cai em um condomínio, é eleito em um condomínio, sem que ele tenha uma missão ali para tratar. Veja, você teve que renunciar no condomínio, quem me conhece sabe, renúncia é livramento. Para o síndico ter que renunciar é porque ele teve um motivo que começou a abalar a sua psique, a sua energia, a sua família, e não tem dinheiro no mundo que pague por isso. Tudo que envolve a minha paz é caro. Tudo que envolve a minha saúde física, mental e espiritual é caro. Tanto é que o meu jargão é: nenhum CNPJ vale um AVC. Nós lidamos com pessoas todos os dias. E a gente tem que estar com a reputação ilibada. É obrigação. Ser honesto. Estruturado. Exato. Né? Ser honesto é obrigação. Ter ética é uma obrigação. Não é um diferencial entre todos nós. Sorte seria se todos nós tivéssemos todos os princípios e valores em ordem. Só que a gente percebe que não. Por quê? Porque o ser humano, com o ego dele, com a vaidade dele, com os quereres até ridículos e bizarros, muitas vezes dentro dos condomínios, a gente sabe, ele acaba atingindo a psique e a saúde de todos que o cercam. E não é só o síndico. Eu tive condomínios que funcionários meus tiveram AVC numa sala de administração interna. Exato. Sabe? Eu tive funcionários que teve crise de pânico. Eu já tive funcionários que teve crise de choros e abandonou o condomínio. Por quê? Por conta da monstruosidade e da crueldade que ainda impera no comportamento de alguns condôminos. Então, hoje a gente vê notícias o tempo inteiro falando moradores expulsos, moradores antissociais. E aí eu te digo, até quando isso vai imperar? Compete a nós, como disse o nosso querido filósofo, que eu vou ter o prazer de conhecer e ter ele no meu programa. Ives Fernandes. O Ives Fernandes, vai ser uma honra, uma alegria enorme tê-lo lá e comigo. Eu gostaria muito de conhecê-lo verdadeiramente. A gente tem que manter a nossa saúde em ordem para a gente poder cuidar do outro, porque a sociedade está doente.
A sociedade está doente. As pessoas reclamam o tempo inteiro. Existe uma doença, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas quem quiser procura no Google, de pessoas que reclamam demais. Existe uma doença falando sobre isso, pessoas que reclamam demais. E aí, na espiritualidade, a gente fala que clamam ajuda demais, né? Clamar, estou pedindo ajuda. É uma doença. E aí, como é que o síndico cuida disso? O síndico tem que ter uma saúde espiritual, mental, física e tudo mais em ordem, porque senão ele não consegue. Aí falam, quando ele renuncia, que ele é fraco. Não, ele não é fraco. Ele é inteligente, ele é esperto, porque ele está olhando para a vida dele. Tudo que envolve a paz é caro demais. Pessoal, o programa tá demais, a Vanessa tá aqui cooperando demais com a gente, tem muita coisa que a gente quer compartilhar com vocês, mas a gente vai ter que quebrar em 2 blocos, que senão fica muita coisa. Então, me acompanha, se você está gostando do conteúdo até agora, dá o seu like. Se você não segue o nosso canal, por favor, se inscreva aí, deixe seu comentário, participa aqui do nosso programa e nos acompanhe. A gente vai ter mais um canal, mais um programinha aqui, mais um bloco só com a Vanessa Muniz, só com essas ideias legais aqui de como que é o condomínio nas suas vísceras ali pra gente tentar entender o que fazer, né? Quando a gente começa a ter essas indigestões ali da gestão, tá bom? Nos acompanha.